noite a todos que nos acompanham aqui pela página da Casa Assistencial Chico Xavier, de Papagaios. Hoje nós celebrando, né, gente, a nossa última live do ano, com a nossa querida Bárbara, que está lá de Prudente Moraes, transmitindo aqui para a gente, né? Estamos também na companhia aqui do pessoal, de parte, né, do pessoal Irmã Sheila, de Pará de Minas, do Centro Espírita Francisco de Assis lá, né? Grandes amigos do coração que estão sempre aqui conosco. O pessoal do coral, eles vão estar fazendo uma abertura musical, já estão preparados aqui para iniciar, né? E hoje a Bárbara vai falar para a gente aqui sobre recursos de elevação. A gente fechar o ano aí assim, vendo, né, Bárbara, como que a gente, o que a gente tem nas nossas mãos, né, para nos elevarmos mesmo, né? É isso mesmo. Já tem um pessoal que está entrando aí, a Regina, a Margarete, já dando boa noite. Quem está acompanhando aí, a Bárbara que está dando boa noite aí, é a nossa Bárbara que está aqui também, está duplamente conectado conosco, né, Bárbara? Mas eu também fico assim, a gente acompanha aqui, deixa o Face minimizado no celular, qualquer coisa, né? Isso. Para a gente dar início aqui, eu vou convidar vocês para ouvirem essa apresentação musical que ficou maravilhosa, do pessoal lá de Pará de Minas, né? Do coral Irmã Sheila. Devido à pandemia, o coral não pôde se reunir todos, então é só alguns membros, basicamente os membros de uma família só, né? A família da nossa querida Aurelina, que está direto aqui com a gente. Então vou estar passando para vocês aqui uma apresentação que eles montaram com muito carinho. Aí, ó, a do Carmo já está aí nos dando boa noite também, né, do Carmo? Adoramos a apresentação que vocês estão montando aí para a gente, viu? Então vamos ver o coral apresentando. Faço sim. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande, né? Estar participando aqui da Casa Assistencial Chico Xavier, de maneira virtual, mas é um recurso maravilhoso, né, que Deus nos concede para que a gente fique mais pertinho, mesmo que não seja pertinho fisicamente, né? Mas é um pertinho virtualmente. Muito bom. Então, eu convido a todos para a gente fazer nossa prece inicial, né? Já que nós estamos aí praticamente finalizando o ano, e que possamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior que tanto nos auxilia, que durante todo esse ano de 2020, né, nos conduziu de maneira dentro da lei divina, da proposta divina, e nós gostaríamos agora de agradecer todo esse ano que passou, né? E depositar também nossas esperanças ao ano que vai chegar. Senhor Jesus, irmão maior, nós te agradecemos por todas as experiências deste ano, por todo o aprendizado, por estarmos vivendo esse processo tão importante para nós. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos intui, que nos conduz no caminho reto, que nos inspira a sermos melhores a cada dia. Agradecemos aos nossos companheiros que estão no plano espiritual, que não desistem da gente, que nos fazem enxergar a luz, onde pelos olhos materiais nós só enxergamos trevas. Nós agradecemos por todo o auxílio que temos na nossa jornada. E agradecemos também pelo auxílio dos encarnados, que também nos ajudam a evoluir e que estão nesse caminho, assim como nós, tentando também ser melhor a cada dia. Que o estudo de hoje possa fazer sentido para a gente possa, né, trazer a mensagem da Boa Nova para a nossa vida diária, para a nossa vida prática, e que principalmente possamos vivenciar mais o Evangelho em 2021. Que assim seja. Assim seja. O pessoal tá todo mundo aí, gente. Agora a gente já voltou, nossa conexão já está toda normal. Eu vou apresentar aqui agora então a apresentação que o coral
irmã Sheila, de Pará de Minas, do Centro Espírita Francisco de Assis, montou para nós, tá bom? Então, peço perdão novamente pelos contratempos que tivemos, mas vamos manter nossa programação. Boa noite a todos. Nós somos parte do Coral Irmã Sheila, da cidade de Pará de Minas, e vamos fazer a harmonização. E nossa primeira melodia será Médiuns. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras também falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escrava de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades são mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é quem falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, A nossa próxima melodia, Mãos Generosas. fica sempre um pouco de perfume na
fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Muito bem, gente. Tivemos aí a apresentação do coral Irmã Sheila. São amigos do coração e sempre que eles estão aqui presentes conosco, tanto presencialmente quanto virtualmente, sempre ficamos muito felizes com a energia, com o carinho, com o amor que eles trazem para a gente. Espero que todos possam ter sentido essas boas vibrações. Agora eu vou deixar a Bárbara à vontade. Ô, Bárbara, pode ficar à vontade aí para levar esse momento de reflexão. Fique em paz. Eu vou estar aqui minimizado, tá bom? Tá, Joy. Ô, Davi, quanto tempo que a gente tem aqui? Até... Pode seguir no seu tempo. Nós tivemos uns contratempos. Normalmente a gente calcula 40. Muito. Isso. Eu vou ficar aqui até amanhã. Pode ficar. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando não importa. A gente só se passar de meia-noite, viu? Aí a gente não vai se importar. Mas menos que isso, pode ficar à vontade. Então, tá bom. Obrigada. Então tá, Bárbara. Gente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu gostaria de falar inicialmente, né, que o bate-papo está aí para a gente usar à vontade, para a gente interagir, conversar um pouco sobre recursos de elevação, né, nesse último encontro de 2020, e que possamos bater um papo, né, conversarmos aí, trocarmos algumas ideias de maneira, né, mais light, de maneira mais extrovertida, né, sem formalismos, para a gente fechar com chave de ouro aí, né, essas reflexões sobre a Boa Nova. Na verdade, quando a gente vem falando de recursos de elevação, é claro que não veio da minha cabeça, né, esse título maravilhoso, mas veio sim de um dos capítulos do livro Luz Imperecível, que é o capítulo 164. E aí já fica a dica, né, da leitura desse capítulo, que eu acho, assim, que é muito conveniente para esse momento que a gente está vivendo, tanto com relação a essa época, né, de pandemia e de transformações diversas, e também, né, nesse momento que a gente está vivendo dentro do nosso calendário, que é a última semana, né, a última quarta-feira do ano. E aí que a gente possa refletir um pouco sobre os recursos de elevação para que a gente consiga determinar metas eficazes, possíveis, né, que nós somos capazes de alcançar em 2021. E para tudo na vida, né, em todas as áreas da nossa vida, nós temos aí o recurso maravilhoso que nos orienta sempre, que é o Evangelho.
as vivências de Jesus, os seus ensinamentos, as parábolas que ele contou, né, os personagens que fazem parte de todo esse evangelho, né, que fez parte da vida do Cristo enquanto aqui encarnado. É claro que a gente sabe que tem muito mais coisas, né, que não foram escritas, que talvez se perderam, né, por algum motivo a gente ainda vai conhecer essas histórias, mas o que já tem ali é muito suficiente para que a gente consiga, de fato, mudar-nos, né, elevarmos-nos, renovarmos-nos, né? Então, a gente vai pegar hoje a história de um personagem, na verdade, a gente vai pegar um versículo, né, dessa história, mas é importante a gente contextualizar a história de um personagem que, para mim, ele é muito importante da Bíblia. É um homem, né, rico, publicano, chamado Zaqueu. E aí, Zaqueu vai nos dar um exemplo muito prático, né, e visível aos nossos olhos, de um homem que aproveitou, de fato, os recursos para se elevar. Então, a gente deve observar essas histórias, observar os contextos, tudo aquilo que o Evangelho nos traz e trazer para a nossa vida, percebendo que se tratava de um homem comum, como nós, trabalhador, né? Ele veio aí emergente na sua época, no seu tempo, ele era da terra e, de repente, né, pela ação das suas próprias atitudes, ele se torna um trabalhador, cobrador de impostos, um publicano que coordena toda uma região. Então, parece muito a nossa realidade, né? Essa ligação extrema com as coisas materiais, né? Porque ele viveu mergulhado, né, nessa busca do material, e, de repente, ele se encontra vazio daquilo que ele tentava preencher durante toda a sua vida, né? E aí, antes de ler o texto na íntegra, né, no Evangelho de Lucas, nós só vamos, né, fazer um parênteses aqui, que quando a gente fala que Zaqueu, né, mudou totalmente a sua postura diante da vida, mudou de vida quando conheceu de fato Jesus, parece que aconteceu um milagre. E aí a gente deve lembrar que milagres não existem, né? Milagres não existem no sentido, né, de que basta, né, um simples acontecimento para as transformações grandes acontecerem. Não funciona dessa maneira. Nós sabemos que acontece um processo, e com Zaqueu aconteceu um processo íntimo, uma insatisfação da vida que ele tinha. A maneira com que ele vivia não o trazia felicidade e ele estava insatisfeito com a maneira de viver. E quem traz esse relato para nós, né, com bastante maestria e perfeição, é Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova. E aí lá ele vem falando sobre a história de Zaqueu, mostrando que Zaqueu é como nós, né, que não estava satisfeito com a maneira com que vivia, porque toda pessoa que quer mudar, ela não está satisfeita com a situação em que ela está, então ela anseia, ela deseja ser uma nova pessoa, ser uma pessoa diferente, tomar atitudes diferentes, né? Ter posturas mais sólidas diante da vida, e isso acontecia com Zaqueu. E aí, quando Zaqueu, né, ouve falar que Jesus vai passar por aquela região onde ele morava, tudo acontece. E aí não é um mistério, nem um milagre, né? O acontecimento da busca desse homem vazio internamente, que tenta buscar esse preenchimento. E aí a gente vai abrir um outro parágrafo, né, para a gente lembrar também que hoje em dia a gente tem essa tecnologia maravilhosa, né, gente? Nós estamos aqui conectados, nem sei quantos quilômetros de distância que a gente está um do outro, aproveitando esse momento, essa noite de quarta-feira, para refletirmos um pouco sobre o Evangelho, né? Na época de Jesus, obviamente, não tinha isso, né? Então, as coisas eram mais demoradas, né? Era um processo, digamos assim, muito mais artesanal. As notícias demoravam para chegar. Quando as notícias chegavam, demoravam as coisas para acontecer, meses. Era o normal daquela civilização, era o normal daquele povo.
Era o normal daquela época. Então, nós vamos imaginar Zaqueu trabalhando em si essa vontade de mudança, quando ele começa a perceber que pessoas simples, né, do seu convívio ali diário, pessoas que ele ouve falar, pessoas que nem têm posses, né, depositam sua esperança, né, nas mãos, né, na vida desse Jesus que ele não conhecia. E aí ele começa a perceber que teria alguma coisa diferente, né, assim como Paulo de Tarso, na vida dessas pessoas, né, o que está acontecendo, né, o que esse mestre, o que esse Jesus, o que ele vem trazer para esse povo para dar tanta esperança, tanta força, tanta fé para essa população. E ele começa a trabalhar isso dentro dele, né? E ele começa a perceber que talvez, conhecendo Jesus, ele poderia ser preenchido daquilo que lhe faltava, né? Então ele deposita sua fé, primeiramente, a sua fé humana nas mãos desse homem, para transformar sua vida, aquilo que já não fazia mais, né, sentido para ele, que passasse a ser diferente, e depois que ele conhece o Cristo, ele deposita toda a sua vida e realmente se transforma intimamente, como a gente vai reler aqui, que eu tenho quase certeza que a maioria de vocês também conhece essa história. Essa história ela é muito significativa, já virou música, né? Lindas músicas sobre a história de Zaqueu, e nós vamos ver os recursos que ele utilizou para se elevar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, né, fala o seguinte, eu vou ler o capítulo, trecho, mas nós vamos ficar com um dos versículos para a gente fazer uma reflexão mais profunda. Capítulo 19, versículo 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí, né, a gente faz aí uma volta no tempo, né? Volta no tempo, né? Imaginando essa cena na época de Jesus. Nós vamos ficar com o versículo 4, onde fala o seguinte, e, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, contextualizando, né, dando sequência à ideia que a gente tem, né, da época em que Zaqueu vivia, né, em que ele viveu, primeiro dessa dificuldade de comunicação, né, dessa, com o tempo, né, uma coisa mais, talvez um pouco mais demorada do que a maioria de nós aí tem noção, Zaqueu já foi se entregando, né, já foi depositando um pouco da sua esperança, né, nas mãos e na vida desse Jesus que ele queria conhecer, porque ele queria ser uma pessoa diferente. Aquela convivência com a sociedade da época não satisfazia aquele homem mais. O dinheiro, as posses, o seu poder diante, né, da sociedade, também não estavam fazendo sentido para ele mais. Ele não era uma pessoa feliz. Então, ele queria mudar. E quando ele ouve falar que Jesus vai passar naquela região, ele fica atento, de prontidão, porque ele realiza uma ação que a maioria de nós deixa passar.
Jesus vai passar por ali e Zaqueu não perde a oportunidade, né? Zaqueu aproveita a oportunidade. Zaqueu, ele abandona todo o escalão onde ele trabalhava, ele abandona, ele deixa para trás todo o status que ele tinha, né, de chefe dos publicanos, de ser cobrador de impostos, né, de ter arrendado toda uma região ali para cuidar dessa região. Ele deixa isso para trás para poder ver, correr atrás e saber quem é esse Jesus. É muito interessante esse trecho, porque nós, muitas vezes, nós não temos noção do que Zaqueu desapegou, né? Porque eu vou trabalhar aqui ao contrário, vou falar da gente primeiro, depois a gente volta para Zaqueu. É interessantíssimo. Muitas vezes a gente quer adotar uma postura cristã, menor que seja. Não existe postura cristã menor, mas no sentido assim, né? Uma coisa simples que vai mudar a minha vida. E a gente fica pensando, nossa, o que fulano vai falar? Nossa, a partir de agora, se eu adotar essa postura, eu não vou ter mais o convívio com aquelas amizades. Talvez as pessoas vão começar a me enxergar de maneira diferente, vão começar a falar que eu estou fanática, né? Que eu estou depositando a minha fé em algo que não é verdade, que é mentira, que é falso. Então, nós nos preocupamos muito, nos apegamos àquilo que nós já condicionamos na nossa vida. Já vivemos daquela maneira por muito tempo e nós temos dificuldade de mudar de padrão vibratório. Nós temos dificuldade de mudar de maneira de viver e de mudar de maneira de pensar. Muitas vezes nós temos a oportunidade aos nossos olhos, né, na ponta do nosso nariz, e nós temos dificuldade de desapegar dos padrões que nós já construímos em nós. Sabemos onde queremos chegar, temos uma ideia daquilo que nós queremos para nós, mas o nosso apego, né, ao homem velho, como no próprio Evangelho fala, né, nosso apego, né, aos nossos vícios, né, a esses padrões que a gente já vem vivendo e repetindo há séculos e séculos, nós temos essa dificuldade de desapegar. E a história de Zaqueu é tão interessante que ele aproveita muito grandemente esse recurso que ele tem nas mãos. Jesus vai passar. Se ele não correr para ver Jesus, ele vai ficar sem ver Jesus. E isso é muito maior do que a sociedade, do que as pessoas vão falar, do que o que a sua família vai falar e do que o que ele vai perder no campo material com relação a essa busca. Então, ele tem um esforço muito grande e se desvincula dos envolvimentos, dos sentimentos, das ações infelizes da sua vida. Às vezes, e muitas vezes, nós precisamos só de fazer isso. A gente vê as oportunidades de ação e a gente precisa desapegar de padrões antigos, preconceitos, né, racismos, né, julgamentos, né? Muitas vezes a gente ainda justifica, né? Ah, não, é porque eu nasci assim, eu sou ignorante. Não é assim. Nós nascemos para evoluir. Se existe um padrão de comportamento em mim que não me satisfaz e não me conduz à felicidade relativa, eu preciso mudar esse padrão de comportamento. Assim como fez Zaqueu. E Zaqueu ainda fez uma coisa que é muito importante também. Eu acho que toda a história de Zaqueu é tão importante, né, gente? Mas ele assume as consequências. Primeiro, ele almeja mudar de vida, observa que o recurso para sua mudança pode estar em Jesus, porque ele não conhecia Jesus direito, né? Mas o que ele ouvia falar, a mudança das pessoas já movimentava ele por dentro, já fazia alguma coisa aqui dentro se modificar. Então ele deposita sua fé nesse homem que ele quer conhecer, né? Nesse Nazareno, nesse Jesus, e ele larga, abandona esses padrões antigos em busca de uma vivência diferente. Às vezes a gente quer seguir a vida cristã, mas não quer desapegar de vícios. Então fica difícil.
Zaqueu faz isso. No texto que a gente acabou de comentar, as pessoas falaram assim, nossa, Jesus vai lá cear na casa de um pecador? E Zaqueu se sente, né? Nossa, Jesus veio aqui na minha casa. Ele se sente tão comovido, né, tão certo da sua decisão de buscar esse homem, né, essa salvação, que ele fala que ele vai retribuir tudo que ele fez de errado. Retribuir no sentido assim, né, de pagar, né, entre aspas, eu esqueci a palavra que se usa no Evangelho, mas ele fala que ele vai restituir tudo que ele fez que não foi devido, que foi indevido. E de acordo com a lei da época, né, com o costume da época, ele ainda fala que ele está tão arrependido do homem que ele foi, o homem vinculado às coisas materiais, que ele é capaz e ele quer restituir 4 vezes mais. Ou seja, ele quer se desvincular totalmente das condições materiais que o levavam à infelicidade. E ele quer buscar uma vida nova. Mas para isso, precisa do esforço, precisa do correr atrás, de abandonar padrões antigos, para que se possa adotar padrões e posturas novas de pensamentos, de ações que realmente nos conduzem à felicidade. Porque querer viver o evangelho na nossa condição, na vida que nós temos, trazer para a nossa vida e repetir padrões antigos não nos levará à felicidade, não nos levará à elevação, né? E aí Zaqueu, ele aproveita todo esse recurso. E aqui fala que ele faz o quê? Ele está totalmente decidido a mudar, não está nem aí para o que as pessoas vão falar, nem quer saber mais aquele homem, né, cobrador de impostos, tido como corrupto, como as pessoas o chamavam, ele nem quer saber desse homem mais. Ele bate a poeira do pé para adotar uma postura nova. E ele encontra um recurso para ver Jesus, ver visualmente, né, entrar naquele clima da boa nova, né, de querer viver realmente a boa nova. Então, um homem de baixa estatura, não conseguia ver Jesus. A multidão o atrapalhava. As coisas materiais, né? A materialidade, as pessoas com vários pensamentos diferentes podem também representar essa questão da materialidade. Eu quero seguir o evangelho, mas eu estou tão apegada às coisas materiais que isso não está me deixando entender direito, né, o caminho que eu devo seguir para viver o evangelho. Então, Zaqueu, ele procura algo que o eleve, procura algo que o tire dessa condição de cegueira espiritual, né, do olhar só para o material, para que ele consiga ver Jesus, para que se eleve. E ele busca, né, um arbusto comum na região, que é chamada de figueira brava ou sicômoro, né? E é interessante que ele busca essa árvorezinha, esse arbusto, porque esse arbusto ele tem um significado também muito importante para nós. É um arbusto que ninguém dava nada por ele. É uma arvrinha que era infrutífera. Ela não era como se fosse um capim para a gente hoje, né? Para quem mora na cidade, um capim não vale de nada. Era como se fosse isso para o povo daquela região. Então, ele sobe exatamente onde ninguém dava nada por aquela árvore. E aí, com esse recurso, Zaqueu consegue se elevar um pouco e ver Jesus, né? E quando ele vê Jesus, tudo se modifica novamente, né? E a sua mudança, ela realmente se afirma ali, né? Tem certeza daquilo que ele quer, tanto que Jesus o observa naquele movimento, né, de elevação, né? Ele sobe em cima de uma árvore infrutífera, de uma árvore que não tem valor comercial, né, que não tem nenhum valor ali produtivo para aquela região. Ele sobe em cima das coisas que não têm valor para ele. Ele sobe acima dessas coisas. Então, é como se ele tivesse se elevando acima das suas dificuldades, né? Isso que essa árvore vai representar para Zaqueu naquele momento. Ele pega aquilo que é mais improvável e utiliza o que é improvável para a sua elevação.
que no caso foi uma árvore, um sicômoro. Para a nossa vida, o que a gente pode pensar? Muitas vezes a gente procura um recurso, né, para se elevar, a gente procura, né, algo que justifique, ai meu Deus, eu preciso seguir Jesus, né, eu preciso viver o evangelho. A gente fica procurando justificativas, sendo que o recurso está exatamente onde é o mais improvável de estar. Né? A mesma coisa a gente pensar o seguinte: estou procurando a felicidade longe, mas a felicidade está aqui, no local mais improvável. Né? Às vezes a cegueira do mundo nos faz procurar eu vou lá para os Estados Unidos, é lá que está a minha felicidade. Não, não é lá que está. Ah, não, a minha felicidade vai ser se eu jantar em tal lugar. Não, não vai ser ali. Se eu andar de lancha, não. Né? Se eu encontrar com fulano, não. A felicidade da gente está no local mais improvável, que os nossos olhos, né, fixados e viciados no materialismo não enxergam. A felicidade está em nós. Né? Então, onde é que está esse recurso de elevação? Nas nossas experiências. Né? Nas experiências mais difíceis e mais dolorosas para nós, naquelas experiências que a gente tem mais dificuldade de lidar, ali é que nós temos que depositar a nossa maior energia. É o nosso maior recurso para a elevação. É onde ninguém tem um olhar aprimorado para enxergar que naquela dificuldade existe uma oportunidade. Como diz o nosso, né, querido irmão Emmanuel, em uma de suas obras, ele fala essa expressão, né? Na dificuldade existe a oportunidade, e é ali que a gente deve realmente observar que a gente tem a capacidade de superar essas dificuldades e se elevar um pouco para enxergar cada vez melhor Jesus, não o homem Jesus, mas a proposta de vida que Jesus nos apresenta. Eu sempre gosto de falar, né, sempre repito, que hoje em dia, ainda mais com essa conexão nas redes sociais, a gente vê por aí, né, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, vários estilos de vida. Fulano tem um estilo de vida fitness, ciclano um estilo de vida, né, mais que gosta da moda, né, e tal. Mas a gente deve adotar, na verdade, um estilo de vida cristão. Que Jesus seja o nosso estilo de vida, seja a nossa maneira de viver. É tentar copiar, né, modelar, como no Livro dos Espíritos muito bem nos ensina, né? Nós devemos modelar as atitudes de Jesus, tentar pensar o que Jesus faria numa situação de dificuldade, né? Aquela figueira, ela poderia, por exemplo, para muitos que passavam por ali, multidão, cegos para a vida espiritual e voltados, muitas vezes, olhar para a vida material, poderia ser um incômodo. Todo mundo querendo ver Jesus, aquela multidão, e de repente ali um arbusto no meio do caminho. Talvez uma outra pessoa poderia até pensar, nossa, poderia cortar esse arbusto, né? E Zaqueu, ele vê ali, naquela dificuldade que ele vivia internamente, e que ele buscava uma solução, e ele reflete ali, de repente, né, naquele obstáculo, no figueira, um sicômoro, e vê uma oportunidade para elevação. Que isso possa acontecer com todos nós, né? Onde a gente achar que não tem recurso, que a gente consiga ser criativo, estar aberto para a espiritualidade, que nos auxilia sempre, estar com as janelas da nossa alma de prontidão para receber uma inspiração e aproveitar aquela oportunidade. Isso é muito importante, né? Então, com isso, Zaqueu vê Jesus. E a gente pode observar o seguinte: Jesus, ele está ali o tempo todo, né? Ele permeia o tempo todo a nossa vida, como ele também fazia parte da vida de Zaqueu o tempo todo. Mas nem sempre a gente consegue perceber o Cristo, porque os nossos olhares, como a gente tem falado aqui, né, repetidamente, está viciado nas coisas materiais. Quando a gente tira o foco do material e volta para aquela vida que realmente importa, que é a vida do Espírito, é a minha vida como Espírito, é a vida de vocês como Espírito, a gente vê que Jesus está o tempo todo ao nosso redor. E ele utiliza recursos maravilhosos para nos auxiliar, que, pela nossa cegueira, nós não enxergamos na maioria das vezes.
Mas quando nós nos dispomos a nos elevar da situação que nós nos encontramos, porque essa situação não nos traz felicidade, e eu almejo ser uma pessoa mais elevada, melhor, renovada, vivendo de maneira diferente, a gente começa a enxergar Jesus. É como se uma multidão tivesse, né, ao nosso redor, a gente não consegue enxergar nada, a gente só vê ali os prazeres momentâneos, mundanos, uma satisfação efêmera que passa rápido, e de repente a gente quer realmente subir um pouco mais na nossa escala. Não é uma competição com o outro, né? Nós temos que pensar que Zaqueu não competiu com ninguém, né? Tava ali a oportunidade dele para ele, conosco também é a mesma coisa. A evolução, ela não é nem quantitativa e nem competitiva, mas é uma busca do esforço individual, que projeta na coletividade, porque quando eu me esforço para me elevar da situação que eu estou de infelicidade, quero um pouco mais de paz, um pouco mais de alegria, um pouco mais de sensação de bem-estar, de leveza, de estar em Cristo, né? Eu consigo, com isso, contagiar as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que se torna um projeto coletivo, partindo de ações individuais. É muito bonito isso, né? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia ilustra muito bem a busca que a gente tem e que reflete na coletividade. A gente está vivendo uma época onde estar sem o vírus, né? Não sei. Tentar se proteger individualmente não é o suficiente. A gente tem que pensar no outro. Porque se eu penso só em mim, nessa época que eu estou vivendo, eu não vou ter nenhuma vitória. Eu só vou ter vitória efetiva quando nós conseguimos contagiar positivamente as pessoas para mudança de consciência, né? Para tentar buscar um ressignificado para a própria vida, né? Para gerar essa ressonância com o outro, né? De acolhimento, de respeito, né? Então, com isso, a gente vai conseguir um pouco se elevar dessa condição que a gente está vivendo aí nesse final de 2020. Só pensando realmente nessa coletividade e principalmente refletindo que a coletividade muda quando os indivíduos mudam. Isso é muito importante, né? E aí, finalizando aqui o nosso versículo, né? Zaqueu, na história, né? Na sua história, ele tem esse legado, né? De mudança de vida, ele deixa para a gente esses ensinamentos. A partir daquele momento, ele muda totalmente de vida, né? Porque é o seu foco, ele quer, a vida que ele vivia não o fazia feliz. É importante bater sempre dessa tecla. Se em mim tem algo que eu não estou achando legal, então eu preciso mudar. Repetir padrão só vai me levar a uma condição de viciação. Estar viciado nessas atitudes só piora a minha situação, porque vai se tornar cada vez mais difícil se desvincular desses padrões negativos. Zaqueu abandona tudo e vai seguir Jesus. De acordo com Humberto de Campos, ele não vai largar a vida dele, né, de trabalhador de uma hora para outra. Ele tem suas responsabilidades. Ele tem a sua casa para cuidar, ele tem os negócios ali, ele não pode abandonar as coisas assim. Então, ele vai trabalhando, modificando a sua maneira de trabalhar, de lidar com sua família, de lidar consigo mesmo, dentro dessa maneira, dentro da proposta que Jesus traz para ele, que é realmente de elevação, né? E aí ele começa, ele que era um grande empreendedor, é um grande empreendedor, ele empreende no bem, ele empreende dentro da proposta do Evangelho, ele empreende de acordo com os ensinamentos de Jesus, e isso vai modificando totalmente aí, né, a sua vida, e é tão interessante que modifica a nossa vida hoje, ouvindo sua história, né, e trazendo para a gente essas possibilidades. Qual é o meu recurso de elevação? Será que eu vou ter que sair na rua correndo para poder
né, encontrar um arbusto e subir nesse arbusto, não. Hoje a gente vive em outra época, mas os sicômoros fazem parte da nossa vida. As dificuldades permeiam a nossa existência. E, de acordo com Jesus, bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive é o maior capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5, bem-aventurados aflitos. O que nós temos nesse mundo são aflições. A maneira com que nós lidamos com as aflições é que vai mudar, né, todo o nosso roteiro aí a seguir diante desse futuro, né, que Deus preparou para a gente. E aí, quais são os recursos para nós nos elevarmos nessa existência? As dificuldades, é a família, que muitas vezes nós não conseguimos compreender e nos encontramos incompreensíveis nesse seio familiar. A dificuldade de lidar com cônjuge, filho, né? Parentes mais próximos que convivem sempre por ali. Nessa pandemia, por exemplo, que coloca em casa, de verdade, literalmente, pessoas do mesmo seio familiar para conviver mais de pertinho, exatamente para que consiga perceber que nesta dificuldade de convivência é que é o nosso recurso, de fato, de elevação. É ali que a gente tem que depositar a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança e colocar em prática aquilo que a gente escuta e ouve e aprende do Evangelho, que é adotar para aquelas relações a postura cristã, do não julgamento, do entendimento, do acolhimento, de perceber que o outro também é um irmão, que erra tanto quanto nós, né? E que merece o nosso respeito e que nós precisamos estreitar os laços. Os recursos de elevação é o nosso trabalho que coloca, nos permite colocar, né? Vou falar de uma maneira bem mineira, que faz com que a gente encha a lata da nossa casa, que traz o mantimento, a comida, o comes e os bebes, né? É lá no nosso trabalho que muitas vezes está aí a oportunidade que a gente tem para subir um pouco nas nossas dificuldades, não na do outro. Cada um supera aquilo que é próprio dele, né? É lá no trabalho que às vezes a gente tem um chefe difícil, colegas de trabalho difíceis, né? Ou seja, um serviço que você não gosta de fazer, que eu não gosto de fazer, que eu vou ter que fazer porque eu preciso de ter aquela renda no final do mês. É ali que é o meu recurso de elevação. Trabalhar a humildade, a superação, né? Saber calar, saber ouvir, saber falar, né? Então, assim, pensar que a nossa vida em si, ela é repleta desses recursos. E que nós possamos, assim como Zaqueu, enxergar esse recurso e se apropriar das possibilidades para superá-lo. Essa potencialidade nós temos. Aliás, nós temos isso e muito mais, segundo Jesus, né? Nós somos centelhas divinas, nós somos luzes, nós podemos transportar montanhas. A nossa capacidade de renovação, ela é infinita, inesgotável. As pessoas podem nos tirar tudo de material. Uma pessoa nessa encarnação, ela pode quebrar, ela pode ter o seu corpo mutilado, mas a capacidade íntima de renovação, de mudança interior, de elevação, isso ninguém nos tira. Porque isso não está vinculado às coisas materiais, está vinculado, sim, à nossa vida legítima, à nossa vida verdadeira, à nossa vida, né, tão perfeita que é a nossa vida como espírito, né? Então, a gente deve pensar um pouco sobre isso, né? Onde nós estamos depositando aí a nossa energia? Será que é nas coisas materiais, na multidão que sempre me atrapalha? Eu sei o que eu quero, mas aquela multidão me confunde? Eu me perco na multidão? Não é nem a multidão que me confunde, né? Eu que me confundo? Ou eu sei muito bem e eu sei a capacidade que eu tenho para superar tudo aquilo que eu estou vivendo, né? Que esse ano de 2020 possa ser para nós um sicômoro. Um ano difícil, um ano para muitos infrutífero. Muita gente pode até fazer, né, uma avaliação, uma retrospectiva e pode até pensar, esse ano não valeu de nada, esse ano não produzi nada.
né? Talvez para aquela pessoa, naquele momento, é o olhar que ela tem para o ano, vamos respeitar, né? Esse ano, que foi um ano de muitas perdas, perdas físicas, pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que nós admiramos, né? Perda da nossa liberdade de ir e vir, nos colocando numa restrição de livre-arbítrio, né? Nos colocando numa condição de sermos mais humildes, né? De valorizar o pouco, valorizar o que é essencial para a vida, valorizar aquilo que realmente é necessário para viver, tirando os excessos, fazendo uma reflexão sobre esses excessos, né? Que a gente tem aí essa tendência de acumular coisas, né? Acumular pensamentos, acumular ideias, e de repente esse ano veio para quebrar esse paradigma, né? De que viver de acordo com o que Jesus traz para a gente é leve, né? É suave. Ele fala que o jugo é leve, né? Que é suave. Né? Então, que esse ano de 2020 possa ser realmente, não um ano para a gente anular, né, maneira de falar, mas anular da nossa jornada aqui na Terra, mas que seja um ano que a gente sempre se lembre como o maior ano de aprendizado que cada um de nós possa ter tido. Para mim, esse ano foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. E eu tenho certeza que para a maioria de nós, comentem aí também, por favor, o que vocês estão achando aí desse ano. Esse ano é o sicômoro, que a gente está subindo em cima desse sicômoro e se apropriando da nossa verdadeira potencialidade, de ver Jesus mais claramente diante de todas essas dificuldades que nós já passamos. E que não terminaram ainda, né? Porque a pandemia está aí, então a gente ainda tem muita coisa para aprender, tá? E aí, finalizando, vou ler de novo esse versículo, né, e lembrar dessa coragem de Zaqueu, de largar de ser aquele homem que ele não gostava de ser, de adotar as posturas que ele não gostava, e correndo adiante, ele nem pensa naquilo que ele está deixando para trás. Ele sobe numa figueira brava, ele busca um recurso para se elevar, aquilo que poderia o atrapalhar, de repente, é um recurso para que ele se eleve para ver Jesus, para entender Jesus, para modelar Jesus, para pegar aquilo em Jesus que ele admira e tentar viver, porque havia de passar por ali. Então, Jesus passa em nossas vidas em todos os momentos, em todos os instantes. Ele passa agora, ele passa daqui a pouco, ele vai passar amanhã, e que possamos subir em cima, né? Superar as nossas dificuldades para ter esse olhar mais carinhoso conosco, né? Esse presente aí de levar os nossos olhos mais adiante no entendimento do Cristo. Eu gostaria muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários. Eu vou ler aqui o ano de aprendizado, a Ana Gabi falou, né? Davi comentou, realmente, 2020 foi um momento de aprender muito, muito, muito. Tivemos principalmente que reaprender a sermos nós mesmos e aceitar o próximo mais próximo, o que foi difícil, né? Está sendo difícil, mas está sendo, assim, um momento único da nossa história, né? Um momento divino, né? A gente deve pensar naquilo que foi difícil, mas pensar também nesse momento de aprendizado. Zaqueu traz para nós que, né, nós podemos mudar de vida, nós podemos, né, assim como ele, uma pessoa antes totalmente materialista, e de repente ele percebe que aquilo não vai fazer sentido para a vida dele, e ele quer mudar. E ele ouve falar de Jesus, e é ali que ele deposita toda a sua fé. E a gente já ouviu falar de Jesus, então que a gente possa também depositar nesses ensinamentos do Cristo as mudanças, né? A nossa esperança para a nossa mudança de vida. Para a gente largar aquilo que a gente não quer viver, continuar vivendo e ter a coragem para ser uma pessoa nova, né? Aí eu vou chamar o Davi aqui para a gente encerrar. Oi, Bárbara. Bárbara, brilhante aí o raciocínio, a explanação, adorei. Realmente, né? Igual eu coloquei no comentário ali, o exemplo de Zaqueu, ele
dois personagens do Evangelho que eu acho que eles aproximam muito de nós. Um é Zaqueu e o outro é Pedro. Toda vez que eu vejo, eu vou fazer um estudo sobre Zaqueu ou Pedro, eu falo, nossa, eles fazem igual eu. Porque a gente se identifica, eles são muito palpáveis, né? E realmente, esse Davi, sim? Eu só vou falar uma coisa aqui, que tá parecendo que eu sou uma anja, né? Nossa, todo esse pensamento, né? Então, gente, aqui, ó, uso imperecível, tá? Uso imperecível. Mas é bom a gente citar a fonte mesmo da onde tira, né? Mas o esforço de extrair é seu. Que realmente nós precisamos mesmo espelhar nesse exemplo, porque nós estamos num processo, igual colocamos aí, né? 2020 foi o aprendizado, agora 2021 vai ser, você aprendeu a lição, e o aprendizado, ele trabalha a mudança, porque se a gente não mudou nada com esse 2020 que passou turbulento como foi, a gente sabe que a lição ela pode vir, a gente pode repetir ela novamente, né? Então, que nós possamos trabalhar mesmo a mudança e entrar com fé e com o exemplo certo para seguir, né? Gente, o pessoal do Irmão Sheila também apresentou uma música aqui para a gente para finalizar. Eu já vou finalizar com ela e já sendo a nossa prece de encerramento. Deixo o meu boa noite para todos que nos acompanharam. Foi uma alegria muito grande estar com todos vocês, tá bom? Tivemos uns contratempos no nosso vídeo aqui, mas depois ele vai para a nossa página do YouTube, e lá a gente consegue cortar esses momentos de contratempo e ficar só a parte que realmente foi boa. Então, vou deixar agora para finalizar com o Irmão Sheila. Como prece final, nós vamos entoar a melodia Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e do mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido está no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, faz
posso cantar. Escondido está no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, deixei a cantar. Obrigado, Senhor. Gente, muito obrigado a todos. Muita paz para todo mundo, viu? Até a próxima. Bárbara, obrigado também aí por tudo, viu? Obrigada pela oportunidade, viu, Davi? Todo mundo aí. Um feliz 2021 e que nós possamos realmente aproveitar tudo que aprendemos em 2020 agora.